Timbiras, nosso empenho é ver-te respeitada, ativa no progresso, avante na caminhada. Professor Ivanilton, como você avalia o processo de desenvolvimento do município de Timbiras nos últimos anos, enfatizando a educação como âncora de tudo aquilo que os munícipes contemplam hoje, após os 102 anos de emancipação do nosso município? Bem, eu sou o professor Ivanilton Zé Ribamar Paiva Frazão, inserido na educação do município de Timbiras desde 1979, portanto, mais de 35 anos aqui em Timbiras e trabalhando na área da educação. O que eu tenho para falar a respeito da pergunta que foi feita pela nossa aluna é que a educação no município de Timbiras ela deu uma alavancada, eu posso de forma clara e objetiva estar falando isso, ela deu uma alavancada após a criação da Escola Alberto Abdala. Por que após a criação da Escola Alberto Abdala? Porque antes da Escola Alberto Abdala existir, o município de Timbiras vivia sendo trabalhado, falando da forma educacional, com professores oriundos de municípios outros, tipo Pedreiras, Codó, Bacabal, Caxias. Ou seja, nós não tínhamos profissionais em Timbiras formados, capazes de lecionar em Timbiras. Então, os professores que vieram para cá, bons professores, nada contra nenhum deles, mas eles eram de Colinas, eles eram de Caxias, eles eram de Pedreiras, eles eram de Codó. Eles tinham conhecimento da realidade, da família lá na terra deles. Eles não tinham conhecimento dos familiares aqui em Timbiras. De forma que eles faziam o trabalho técnico, muito bem feito, mas foi um trabalho técnico. A partir da Escola Alberto Abdala, veio a formação a nível de normal, curso normal, o antigo magistério, e Timbiras começou a ter professores natos, professores que conheciam Timbiras, que conheciam as famílias timbirenses e que faziam o seu trabalho, davam a sua aula de uma forma diferenciada daquilo que falei antes. Porque eu de Colinas, olhar para um determinado aluno, eu só vejo o aluno. Eu de Timbiras, olhar para um determinado aluno, eu vejo o aluno e a família daquele aluno. Então eu tenho muito mais dedicação, eu tenho muito mais estímulos e eu disse e repito, a alavancada da educação começou a partir da criação da Escola Alberto Abdala. Nos últimos anos, os gestores que passaram pela prefeitura e que colocaram numa secretaria de educação uma determinada pessoa, tiveram sua participação nesta evolução, neste desenvolvimento. Mas, no entanto, há diferenças. Eu citaria aqui o prefeito Robson Antônio, que é da época da Escola Alberto Abdala, que nesse período em que a Escola Alberto Abdala tinha como diretor o professor Itanê, o mestre Itanê, meu irmão, e eu estive na Câmara como vereador, o Robson, prefeito, a Escola Alberto Abdala chegou a ser citada fora do Maranhão como uma escola modelo. Vários foram os professores aqui formados. Eu citaria Nonato Lopes, que saiu daqui e foi trabalhar em Brasília. Eu citaria Lorival Pereira, que também foi para Brasília. Eu citaria Angelita, eu citaria tantos outros que saíram daqui. Ou seja, Timbiras, que num primeiro momento importava material humano, professores, para poder ter a sua educação efetivada,
reverteu o quadro a partir da escola. Passou a exportar professores para outros municípios, até para a capital federal. E aqui em Timbiras mesmo. A partir do momento em que a escola, a cada ano, formava uma leva de professores, as escolas começaram a ter um desenvolvimento melhor, consequentemente a educação um desenvolvimento melhor, e isso só contribuiu, porque é discurso de palanque, colocar a educação como prioridade. Os políticos, seja o presidente, o governador, senador, deputado, prefeito, sempre fazem esse discurso, mas poucos, bem poucos, colocam esse discurso em prática. Eu citei lá nos primórdios, nos primeiros momentos em que esse desenvolvimento começou a acontecer, o Robson. E eu cito agora, num segundo momento, o Borba. Porque o Borba, como prefeito, antes de prefeito, também foi professor. Ele trabalhou como professor de educação física. E ele, vindo lá da zona rural, morar em Timbiras, ele é conhecedor das dificuldades que as famílias timbirenses atravessam. Ele é conhecedor do quanto uma família, do quanto um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, não importa a constituição familiar, acredita na educação como um impulso para aquele neto, para aquele sobrinho, para aquele filho. Pôr um filho numa escola, acompanhar o desenvolvimento dele, ser responsável junto com ele, é investimento, não é luxo, é investimento. Timbiras tem N casos de famílias que melhoraram gradativamente, tanto no social quanto no financeiro, graças à formação de seus filhos. O período pandêmico, não se pode deixar passar, fez com que os anos de 2020 e os anos de 2021 passassem de uma forma prejudicial para a educação. Porque falar de um ensino híbrido ou falar de um ensino remoto numa sociedade como a brasileira, em que muitas das pessoas não dispõem nem de um celular, imagine de um computador, como assistir aulas que estão sendo transmitidas via internet. Além do que a pandemia afastou o convívio social entre alunos, entre professores, entre funcionários da escola. Isso faz com que a sociabilização do aluno também se desenvolva. Diretamente respondendo à pergunta da nossa aluna, eu diria que após a criação da Escola Alberto Abdala, a efetivação do magistério, Timbiras deu um salto, a educação deu um salto e, graças a Deus, vem sendo mantida. A educação vem sendo mantida a duras penas, mas vem sendo mantida. E para finalizar, qual sua mensagem aos timbirenses nesta data especial, que é o aniversário de Timbiras? A minha mensagem aos timbirenses natos ou não natos, mas simpatizantes, amantes de Timbiras, neste dia 5 de abril, em que Timbiras completa 102 anos, é a de que acreditem. É a de que acreditem, porque para Timbiras melhorar, para Timbiras crescer, para Timbiras ser a Timbiras que queremos e a Timbiras que merecemos, só depende de nós. Nós temos que acreditar, nós temos que ser responsáveis com nossos atos. Quer queira, quer não, já dizia Bertold Brecht. O pior analfabeto é o analfabeto político. Nós, independentemente de onde você vive, do que você faz, no que você trabalha ou se não trabalha, você depende da política. Bater no peito e dizer, eu não dependo da política, é aí que o Bertoldo entra. É puro analfabetismo político.
Porque o quilo do feijão, a caixa de fósforo ou qualquer outra despesa que você faça para sua casa, não importando onde você vive, depende de uma decisão política. Daí, dizer eu não dependo da política, não faça isso. Não faça isso. Por não depender da política dito por você e por fazer coisas apolíticas, gestos, votos inconscientes, é que Timbiras sofreu uma demanda de atraso. Timbiras completa 102 anos e tem cidades como Santa Inês, muito mais nova do que Timbiras, e outras tantas cidades do Maranhão com 50 e poucos anos, 30 e poucos anos, 60 e poucos anos se desenvolveram mais do que Timbiras com 102, um século e mais 2 anos. Por quê? Porque muitos que passaram pela prefeitura, passaram pelo poder, passaram pela posição social, bater no peito e dizer, eu sou prefeito de Timbiras. Mas não marcaram, não deixaram marcas, não fizeram o que o povo esperava que fosse feito. Se Timbiras não tivesse sido tão mal administrado por muitos que ali passaram naquela prefeitura, os 102 anos de Timbiras hoje teria outra visão. O povo de Timbiras teria outra posição. Timbiras seria outra cidade. Graças a Deus, entre os gestores que por lá passaram, alguns, bem poucos, deixaram alguma coisa. E é essa alguma coisa que Timbiras tem para mostrar. Nos últimos anos, na administração do atual prefeito, Dr. Antônio Borba, a gente observa que Timbiras tem outra cara. Amigos meus residentes em Roraima, residentes no Rio, residentes em São Paulo, Minas Gerais e tantos outros locais, mas que moraram em Timbiras, nasceram em Timbiras, passaram uma vida em Timbiras, comentam nas redes sociais comigo. A cara de Timbiras é outra. A Timbiras que eu deixei e que quando eu retornava numa folga ou numa férias e eu olhava, eu dizia, não muda não. Mas ultimamente, as pessoas que vêm a Timbiras a passeio, que vêm a Timbiras passar uma férias ou que simplesmente veem nas redes sociais as postagens que são feitas aqui em Timbiras, das festas que foram resgatadas, das praças que foram recuperadas, do asfalto e de tantas outras obras relevantes. Dizem, minha cidade. E lá na Praça da Juventude, aquele coração que diz, eu amo Timbiras, ele já foi status e continua sendo de muitos timbirenses que orgulhosamente vivem fora por força das circunstâncias, mas não conseguem esquecer Timbiras. E alguns dizem, um dia eu volto, porque lá naquele cemitério da Macaúba, como se diz, como se dizia, é que eu quero ser enterrado. Então, timbirenses, natos, simpatizantes, amem Timbiras. Amem Timbiras. Em um poema que eu fiz no ano de 92 e que de lá para cá eu venho recompondo em função das famílias, que vez por outra a gente é obrigado pelos feitos a acrescentar uma outra família, eu termino o poema dizendo, Timbiras, ame-a ou deixe-a, mas não a deprede mais. Timbiras, nosso empenho é ver-te respeitada, ativa no progresso, avante na caminhada.